Agora, para obter a primeira habilitação, é obrigatório o exame toxicológico. Vamos falar sobre esse tema e ver quais são os benefícios para a sociedade. Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, editor do estradas.com.br e um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz, um pai órfão de filho. No momento em que o Congresso derrubou o veto que impedia a exigência do exame toxicológico para a primeira habilitação, nós temos dois benefícios de imediato, porque a lei entra em vigor de imediato. Em primeiro lugar, o desestímulo ao uso de drogas. O uso de drogas no Brasil, principalmente por jovens, é um problema seríssimo, muito grave, e basta a gente imaginar a situação, por exemplo, de uma família que tem um jovem que quer obter a primeira habilitação. Os pais vão dizer para o filho, vão dizer, você quer obter a primeira habilitação? Você não pode ser usuário de drogas, porque senão você vai passar pelo exame toxicológico de larga janela, que vai detectar o uso frequente nos últimos 90 ou 180 dias, e você não passando, não obtém a CNH. Então não pode fazer uso de drogas. Isso desestimula o uso de drogas. Isso é um estímulo para se manter limpo, para se afastar das drogas, o que é extremamente positivo para a sociedade. Por outro lado, vai impedir que o Estado, como ocorre hoje em todos os Detrans do Brasil, diariamente, milhares de pessoas obtêm a primeira habilitação e são usuários frequentes de drogas. Então, o Estado entrega uma habilitação para um indivíduo que é usuário de drogas, porque pelo sistema atual, por essas clínicas que fazem o exame médico, que é um exame genérico, não detectam a presença de drogas, principalmente de usuários frequentes. Então, o que acontece na prática? Redução do número de mortos e de feridos. Porque se você não entrega habilitação, o que é inconcebível que se faça hoje, entregar uma habilitação para uma pessoa que é usuária de drogas e usuária frequente, você automaticamente está reduzindo o custo, os custos humanos, você está reduzindo a possibilidade de mortos e de feridos. Isso é uma medida extremamente importante. Por outro lado, a gente tem que lamentar que no mesmo projeto vetaram a possibilidade de exigir o exame de larga janela, o exame toxicológico, para condutores das categorias A e B, ou seja, de moto e automóvel, que exerçam atividade remunerada. É típico, por exemplo, motoboy, mototaxista, motorista de Uber, motorista de táxi. Por quê? Na própria USP tem uma pesquisa que foi realizada recentemente que mostra a gravidade da situação desses trabalhadores, que estão hoje submetidos a excesso de jornada, e muitos deles, assim como os caminhoneiros, para quem já é exigido o exame toxicológico de larga janela, passam a fazer uso de substância, em particular de cocaína, para se manterem acordados, para suportar a jornada, para trabalhar mais horas. Então, isso é um problema social gravíssimo que tem consequências no trânsito e, infelizmente, essa medida foi vetada. Outro aspecto importante a abordar é que, neste momento, o governo facilitou a obtenção da primeira CNH, simplificando tremendamente o sistema, o que é discutível em vários aspectos, e reduzindo o custo da obtenção da CNH de uma forma substancial. Consequentemente, o Estado pode dizer para este interessado na primeira habilitação, na maioria dos casos jovens, olha, estou criando facilidades para que você obtenha a primeira habilitação. Reduzir o custo. Portanto, você vai ter que me apresentar pelo menos um laudo de que você não é o usuário de drogas. Não é que só que você tenha condições de dirigir, mas que você não é o usuário de drogas, porque o Estado não pode te entregar essa habilitação, que é uma concessão do Estado, não é um direito adquirido de qualquer pessoa. Você tem que passar pela prova e o Estado vai te conceder ou não a habilitação. E o exame toxicológico é um trabalho preventivo importante para evitar que essas pessoas tenham acesso à habilitação. Quanto a essas medidas, que está sendo muito discutido, eu mesmo fui chamado para participar de várias matérias para falar sobre a questão de qual o impacto positivo nessa redução de custo e simplificação do sistema, ele é discutível em vários aspectos. O principal problema é a redução do número de horas práticas e a possibilidade de você estabelecer uma rede de pessoas que vão formar esses condutores e que não necessariamente vão passar pelo controle que o Estado deveria ter. Aliás, o Estado não controla como deveria hoje as autoescolas. Imagina quando você multiplica o número de pessoas que podem estar formando esses condutores.
Com relação às aulas teóricas, ao aprendizado da legislação, eu acho que hoje nós temos condições de ensinar com muito mais facilidade, a um custo muito mais baixo, e esse é um lado positivo da medida. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o Código de Trânsito, lá em 1998, ele previa a educação do trânsito nas escolas, ou seja, fazer parte do currículo escolar. Você pode ensinar na escola a legislação de trânsito usando as aulas de matemática, de português, de física, ou seja, qualquer matéria você pode introduzir esse tema. E mais importante, você pode formar pedestres, porque todos seremos, passageiros, porque todos somos. E no caso das crianças, você está preparando as crianças, inclusive para garantir a sua segurança quando estão transitando nas ruas e hoje cada vez mais sozinhas, até porque os pais têm outras atividades e acabam tendo pouca condição de acompanhar a criança. Então é fundamental que eles entendam a legislação de trânsito. Consequentemente, você também vai formar melhores condutores. Isso é um processo de longo prazo, entretanto está previsto no Código de Trânsito desde 1998 e 27 anos depois ainda não foi aplicado. Agora dizem que vão aplicar, mas já disseram no passado. De qualquer forma, eu acho que essa medida da exigência do exame na primeira habilitação é uma medida extremamente importante para combater o uso de drogas, para desestimular o uso de drogas e impedir que pessoas que sejam usuárias possam ter acesso à habilitação. Uma boa medida, uma boa notícia dentro de tantas notícias, infelizmente não tão boas, que nós temos no trânsito brasileiro.